Rio Grande Rural está no ar. Um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição, você vai ver a tecnologia de duplo propósito na produção de trigo. Aprenda a fazer mudas do capim-curumim, uma pastagem perene que apresenta alto potencial de produção. Muitas vezes o produtor fica em dúvida no momento de direcionar a atividade agropecuária. E é nesse contexto que o trigo de duplo propósito tem conquistado espaço, permitindo escolher o mercado mais vantajoso sem perder a movimentação de renda ao longo do ano. Conheça a tecnologia apresentada pela Embrapa de duplo propósito na produção de trigo. E hoje nós estamos aqui na propriedade do seu João Amantino, em Passo Fundo, para falar um pouco sobre uma tecnologia chamada trigo de duplo propósito. A gente está numa área que foi implantada no dia 12 de abril com a cultivar de trigo BRS Pastoreio. Essa é uma cultivar extremamente interessante para ser utilizada na alimentação animal, porque ela se presta para múltiplos propósitos. Nessa área, o seu João Amantino, com um custo de aproximadamente R$ 900 por hectare, ele já fez 2 pastejos, somando aí no primeiro e no segundo aproximadamente 3.000 quilos de matéria seca. O que, com o custo do leite atual, o valor que ele tem vendido, isso aí está na rentabilidade bruta aproximada de R$ 9.000 por hectare. Um fato muito interessante desse tipo de tecnologia é a conversão em leite. Ele dá aí aproximadamente 2 litros a mais do que uma aveia preta e um azevém, por exemplo. Pelo fato de, primeiro, ter uma matéria seca maior do que esses materiais e também pelo fato de ter uma excelente palatabilidade. Se vocês perceberem, a cana dele é doce. Os animais preferem um trigo desse em relação à aveia preta e o azevém. O início foi um desafio do pessoal da Embrapa, né, que estiveram aqui e queriam experimentar, né. Eu até então achava a semente meia cara demais, né. Então, mas resolvi enfrentar o desafio, porque tem uma coisa que me chama atenção. Eu já consegui produção aqui por hectare com 10 quilos de silagem e 8 quilos de grão em 4 meses de 24.900 litros de leite em 0,9 hectare. O sonho é chegar a entre 50 e 70 mil litros por hectare de leite com vacas em pastoreio suplementadas, né? A partir de agora, o seu Amantino vai conduzir essa área para um ponto de silagem de planta inteira. Chama atenção que em nenhum momento na cultura ele utilizou nem inseticida, nem fungicida e as plantas apresentam uma excelente sanidade foliar. Um fato que vem da genética, mas também um benefício com esse pastejo. É uma área que a Embrapa está acompanhando junto com a Emater, parceiro de longa data, pensando em tecnologias para alimentação animal, né, com excelente custo-benefício, e que a gente vai retornar aqui no ponto de silagem para mostrar para vocês o custo final e a rentabilidade que o seu Amantino vai obter com essa tecnologia. Nós estamos então conversando da utilização do trigo duplo propósito na atividade leiteira. E uma dos interesses que se tem na utilização desse material dentro dos nossos sistemas de produção é a possibilidade de utilização das áreas de inverno para a produção de alimentos para o período de escassez. E como esse trigo ele foi semeado do cedo e ele permitiu 2 pastoreios, ele ainda nos permite pensarmos em utilizar ele em mais 3 frentes, de acordo com o que o produtor tem no seu dia a dia. Podemos pensar na pastagem, como está sendo utilizado aqui, podemos pensar num pré-secado e aí utilizar uma tecnologia intermediária entre o pasto e a silagem, que é uma possibilidade que se tem, é um alimento que tem qualidades e que tem o seu uso no dia a dia dentro do sistema de produção. E finalmente nós podemos pensar também na utilização desse material
como silagem de planta inteira. Se nós pensarmos na utilização desse material como silagem planta inteira ou como pré-secado, nós ainda temos uma vantagem bastante interessante que está associada à liberação da área do cedo, pois em outubro nós estaremos colhendo esse material e colocando ele no silo. Um outro aspecto importante que nós precisamos avaliar e que é extremamente relevante na produção de leite é a qualidade desse material. Nós temos pastagem com alto potencial de produção de leite, mas nós temos também alimentos conservados, tanto no pré-secado como na silagem e até mesmo no grão, que têm uma alta qualidade e que agregam qualidade suficiente para garantir níveis de produção de leite nos períodos de escassez. O estande aqui do trigo está fantástico, né? Foi pastado em 2 oportunidades, né? Já me deu uns belos litros de leite, né? E ainda vai dar uma boa produção de grão ou de feno, né? Ou de silagem, né? Então é isto que eu quero aumentar o número de safra na minha propriedade. Nós estamos então numa área de trigo duplo propósito que foi manejado justamente para a produção de pré-secado. Foi feita uma colheita, um corte no dia 11 de agosto. Esse material foi posto em pré-murchamento e foi enfardado, passando por esse processo de armazenamento através dessas bolas. Essa área foi manejada então, na sequência, de forma de que esse mesmo trigo possa ser utilizado para a produção de silagem de trigo planta inteira. E o meu sonho aqui é fazer 3 em 1, e eu acho que este ano vai dar, porque eu fiz pastoreio, vou fazer bola, vou fazer semente de trigo, vou fazer palha de trigo, que minhas vacas precisam. Então, eu acho que isso aqui tem tudo a fazer a propriedade crescer. O capim-curumim é uma pastagem perene que se destaca por apresentar alto potencial de produção de forragem, com excelentes características nutricionais. A extensionista da Emater, Mara Salfeld, vai nos dar uma dica sobre como fazer mudas de curumim. Confira! Eu sou Mara Helena Salfeld e sou médica veterinária do Escritório Regional da Emater de Pelotas. A nossa dica técnica de hoje será de como fazer as mudas de curumim. O curumim é uma pastagem perene de excelente qualidade, foi pesquisada pela Embrapa e está sendo plantada em várias propriedades da nossa região. É uma pastagem que ela nos facilita o manejo porque ela ocupa os 2 vazios forrageiros mais importantes que nós temos no ano, que é o início do verão e o final do verão. São 2 períodos em que temos problemas de pastagem na nossa propriedade. E fazer a muda de curumim é muito fácil. Primeiro, nós precisamos construir um copo que pode ser de papel, pode ser de jornal, ou então eu posso utilizar esses copos descartáveis que tem por aí e estão aí contaminando o meio ambiente. Então, eu fazendo esses copos, eu posso usar um detergente ou qualquer vasilhame que eu tenho em casa, enrolo esse copo, enrolo o jornal nesse copo, fecho a base e tenho o meu copo para fazer o plantio do curumim. Depois dos copos prontos, então está na hora de encher esses copos com uma terra de boa qualidade, um bom substrato. Então, a gente coloca a terra nos copos, dá uma leve socada nesse solo e então nós temos os nossos copos para fazer o plantio. A partir daí, a gente corta essas mudas sempre no nó, mais perto do nó de cima. Essas mudas nós vamos então colocar nos nossos copos de substrato. Simplesmente a gente pega a parte de baixo desse nó e enterra em cada copo para que seja feita então a nossa muda. A partir daí, nós vamos regar e deixar essas nossas mudas em algum lugar que pegue sol, que a gente possa molhar todos os dias e vamos observar então o crescimento dessa pastagem.
Quando essa pastagem já estiver enraizada e com tamanho aí de um palmo mais ou menos, então está na hora de levar essa muda para o campo. 1 hectare de pastagem, nós precisamos em torno de 10 a 15 mil mudas, mas nós podemos começar com um pouquinho. Faça 1/10 de hectare e comece a observar a valiosidade que tem esse pasto. O curumi, vocês podem pegar informações nos escritórios municipais da Emater. Esta foi a nossa dica técnica de hoje.